É, a paz do Senhor a todos vocês aí. Neste momento, mais uma vez, estamos aqui, né, irmão? Para falar de um ecumenismo, né? Chamamos isso aqui de ecumenismo. Então vocês agora vão deixar as suas opiniões aí, mais uma vez, porque a gente está aqui para desmascarar aqueles que estão ocultos em nosso meio, né? Que tem um título de evangélico, de cristão, digamos eu, e na verdade são os traidores. Mas porém, eu quero antes de mostrar essa matéria para você, deste cantor, a qual na verdade antigamente ele tinha um título chamava Garganta de Ouro, né? Ou Gargantinha de Ouro. Verdadeiramente eu digo para vocês também que eu louvava a Deus mesmo pelos louvores deles, eram os louvores verdadeiramente tocantes à alma, né? E infelizmente, né, também infelizmente ao mesmo tempo felizmente, né? Porque a Bíblia diz que nada fica oculto diante de Deus, né? Que o povo de Deus não será sempre enganado. Então, eu vou mostrar mais um ecumenismo aqui, né, para que vocês possam entender. Eu vou deixar esse link, né, do vídeo, o link na descrição. Você pode assistir, né? Aqui tem um vídeo, aqui embaixo tem um vídeo, ó, né? Aqui embaixo tem um vídeo inteiro. Então eu não vou passar para não dar strike no meu canal aqui. E aí você pode assistir esse vídeo, né, na descrição, tá bom? Mas antes de tudo, vamos para o que a Bíblia diz primeiro. Vamos comigo, vem comigo, né? Analisar a Bíblia. Bom, primeiro, Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Está aqui, ó. Nem os pecadores na congregação dos justos. Então, para você aí que segue esses miliantes com o título de pastor, que na verdade são pastores, na verdade, né? São pastores de bode, né? Que transformam assim lobos vestidos de ovelha. Então, o pastor de bode é lobo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a vergonha que esses homens que se intitulam homens de Deus e que engana você, né? Você que é dessa igreja, né? Dessa igreja podre, dessa igreja profana. Eu poderia aqui fazer uma enxurrada de milagres, de versículos e capítulos aqui, né? Poderia fazer uma enxurrada de versículos e capítulos para que vocês, para que pudéssemos abordar, né, sobre esse assunto e mostrar os erros cometidos pelos filhos das trevas. Veja bem que diante dessas palavras também nós temos lá quando Moisés ele subiu, né, ao monte Horebe para ir lá, lavrou a tábua das leis, da lei, e o dedo de Deus escreveu ali as leis. Quando Moisés ele subiu, ficou 40 dias, então persuadiram a Arão, né, a fazer um Deus que guie eles, porque eles achou que Moisés, que ali era usado por Deus, já saiu fora de cena e eles precisavam de um Deus. Pressionaram Arão, pressionando a ele. Então Arão, sem ter saída, foi pressionado a juntar aqueles ouros, as argolas. Veja que você que usa, né, aí as argolas, as maquiagens, ou seja, esses brincos, esses anéis de pendurados no seu corpo, você que não concorda, você que diz que eu estou errado, isso, aquilo, outro, se você olhar, né, veja para que serve essas bijuterias suas, veja para que serve, né, esses brincos, esses anéis, para construir bezerros de ouro. Então veja que vamos transformando aí, Arão, né, tirou ali as argolas, os anéis, tudo que era de ouro daquelas pessoas, e ali fundiram o bezerro de ouro. Então,
aquele bezerro de ouro foi fundido através daquelas bijuterias, né? Daqueles anéis, daqueles ouros, daquele que estava sobre o corpo que a Bíblia condena. Então, quer dizer, foi uma forma que Arão disse, eu vou tirar esses aparatos que estão no templo de Deus que esse povo colocou e vou fazer um bezerro, mostrar que eles estão adorando a Deus. Então foi um recado de Arão também, para mostrar que o que estava pendurado naquelas mulheres, naqueles homens, era deuses. E deuses se tornou um bezerro. Então, quando você usa esses aparatos, né, brincos, anéis, pulseira, você está carregando um bezerro de ouro no seu corpo. E simplesmente é simples. Você tira, funde ele, vira o bezerro de ouro. Você desfunde ele, vira esses objetos. E aí nós vemos aí que fizeram ali, né, um bezerro de ouro para adorar, né, para adorar. Então veja que verdadeiramente, né, o povo, né, se distanciou de Cristo. Então o povo de Deus ali resolveu, né, entrar na adoração maléfica, adorar a deuses estranhos. Né? Então eles começaram a cultuar deuses estranhos, né? Naquele bezerro de ouro eles começaram a cultuar deuses estranhos. Aqui no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, esse homem que não anda no conselho dos ímpios é aquele que, na verdade, né, não dá ouvido aos conselhos, né, não participa da festa. Inclusive, tem muitas pessoas, né, que são usadas pelo diabo, que eles têm uma mensagem muito enquadrada, porque a Bíblia ela nos fala o seguinte, que o diabo ele tem as estratégias, e Satanás ele distorce a verdade, né? A verdade pura ele transforma ela em uma verdade, né? Praticamente 99% verdade, né? E não é 100%. Então ele tira um pouco o respaldo da verdade, aonde muitos que não conhecem a Bíblia se curvam diante dele. Tipo, né? Satanás ali tentou persuadir a Jesus para se matar, suicidar, usando a verdade com a própria verdade. Então ele distorceu, assim como existem esses pastores mercenários. Mas eu quero só citar aqui para você, aqui nesse versículo aqui, porque, né, como diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1 ao 2, né? E aconteceu, aí veja só que aqui em Mateus capítulo 9, versículo 10, né, essas são estratégias que o diabo usa, né? Ele pega a Bíblia, a verdadeira verdade, para distorcer. Então ele prega uma verdade distorcida. É o que esses mercenários podem aí falar, né? E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, né? E aconteceu que estando ele em casa, né? Veja bem, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Veja que eu quero trazer aqui uma mensagem, uma interpretação, a qual muitos aí interpretam como verdadeiramente o filho das trevas, né? Que eles são filho do diabo, filho do capeta. Então eles falam que Jesus, ele sentou com os publicanos, comeu ali com os publicanos e tudo mais. Mas veja bem como que a palavra é distorcida diante da visão do satanista, né, dos mercenários, dos filhos do diabo, que acha que está realmente servindo ao mesmo Deus. Então, o nome desse vídeo aí vai ser assim, né? Eles querem ou eles acham que Deus fez as pazes com o diabo, né? Deus não fez paz com o diabo, né? Embora essa humanidade podre quer que faça, mas Deus jamais fará paz com as trevas. Então veja bem que nós vamos pegar aqui, né, um texto com contexto, e aconteceu que, tem uma vírgula, né? Estando ele em casa, vírgula, estando ele aonde? Em casa, né? Que casa, né? Que casa que ele estava? Ele estava na casa dos publicanos? Não, ele não estava na casa dos publicanos, correto? Ele não estava na casa dos publicanos, ele estava na própria casa. Jesus estava na sua própria casa. Própria casa. Não foi Jesus que foi até eles, né, reunir lá nos bazares deles, nos centros, ou
aonde tivesse. Não foi Jesus que foi até lá, né? Jesus não sairia da sua casa para ir até lá, entrar num centro de umbanda, quimbanda, candomblé, né? Para ir até lá, você entendeu? Introduzir aquilo que eles não querem, né? Quer dizer, a Bíblia diz bem assim, ó, disse Jesus, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não é que Jesus foi ao encontro, é que o povo vai ao encontro a Jesus, né? E quando Jesus passa por uma cidade, o povo está ali, então Jesus passando, o povo está indo ao encontro. Veja, se nós pegarmos a palavra de Deus e nós formos lá para o cego de Jericó, veja que Jesus passou distante dele e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Veja bem que Jesus chegou, passou por ali e ele gritando, Jesus atendeu o pedido dele e mandou que o quê? Que trouxesse o cego até a ele, certo? O cego veio até a ele e ele os curou. Veja que nós temos passagem dos 10 leprosos, que Jesus também, ele estava ouvindo um clamor. Então Jesus estava passando por aquela cidade, né, lá de Samaria. E o que acontece? E o cego e os leprosos, ele não foi diretamente à aldeia dos leprosos. Os leprosos gritavam de longe, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Jesus, tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia de nós. Então Jesus chegou, né, e olhando para eles, então determinou que eles fossem curados. Quer dizer, né, de uma forma ou de outra, não é Jesus que vem a nós. A própria Bíblia diz assim, chegará a vós a Deus e Deus chegará a vós. Então Deus, para chegar a nós, né, ele só chega se nós for até ele. E quando nós somos até ele, nós passamos a ter ele 24 horas na nossa vida. Então nós temos que saber interpretar a palavra de Deus, porque muitos filhos do diabo, eles pegam esse versículo e vão pegar pela matéria que eu vou ler aqui para vocês, e vão falar que Jesus também, né, comeu, né? Veja aqui, ó, e aconteceu que, estando ele em casa, vírgula, sentado à mesa, veja que existe uma vírgula, né, aqui entre outra vírgula, e no meio existe a frase, sentado à mesa. Qual mesa? Mesa dos publicanos? Não. Mas se não, daria um contradizente, né, sobre esse Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja bem, que este capítulo, né, de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é quando você é servo de Deus, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sai da tua casa, né? Você sai da tua casa e você, ao invés de passar perto dessas pessoas e lançar a palavra para eles, você resolve então sentar no meio deles e esconder a palavra e estar participando da roda deles. Então é isso que Jesus está falando. Quer dizer, quando você passa, você evangeliza, você passa e evangeliza, você vai embora. Você não fica ali, você não senta para participar do papo, da conversa, né? Você não senta ali para comer das orgias, das oferendas que eles oferecem, você entendeu? Porque aí você está sentado na mesa dos ímpios, né? Se detendo no caminho dos pecadores. Deixa eles ir para onde eles querem, mas você siga o teu caminho. Então veja aqui, né, que os fariseus, veja aqui que Jesus estava aonde? Em casa. Estando ele em casa, quer dizer, estando ele em casa, Jesus estava na sua própria casa, né? Em casa, não é em casa dos fariseus, não é em casa dos hipócritas, não é em casa dos publicanos, é na sua própria casa, né? Os fariseus, os publicanos, foi procurar Jesus na própria casa. Então, aqueles que vêm a Jesus de maneira nenhuma, a Bíblia diz que ele lançará fora. Foi o que aconteceu nessa passagem. As pessoas vieram até Jesus. Não é Jesus ir no centro espírita, é o centro espírita vir até Jesus. É diferente disso, né? É o centro de macumba ir até Jesus. A alma que está opressora ir até Jesus. Quem procura Jesus, né, com certeza absoluta, acha, né? Jesus, ele é um remédio para os doentes. Então, aqueles que estão doentes, o que acontece? É o médico que procura os doentes? Não, é os doentes que procuram os médicos. Então, na versão de valores espirituais, nós vemos aqui algo especial, algo que Jesus ele está aberto, as portas abertas, esperando que as pessoas venham. Como ele disse assim, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, que diz dessa forma.
porém que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então veja bem que nós não encontramos nenhum exemplo, né, de Jesus entrando em lugares obscuros, em lugares satânicos, em lugares que na verdade adoram o diabo, em lugares que na verdade têm suas crenças malignas. Jesus não foi, na verdade, quando Jesus foi lá no inferno, né, que ele morreu, né, e ele ficou 3 dias lá no inferno, ele não foi para participar das torturas do diabo, ele não foi para crucificar, para queimar as almas, ele não foi para chegar e sentar e bater papo com o diabo nas suas mesas e rir, né, da cara das pessoas com seus demônios. Não, não, não. Jesus foi pregar o evangelho aos espíritos que estavam em cadeia antes do dilúvio, aqueles que morreram antes do dilúvio. Então veja bem que Jesus lá não conversou, não teve papo com demônios. Jesus tem papo com a imagem e semelhança dele. Jesus não combina com as trevas. Jesus jamais vai fazer as pazes com essas trevas. Deus jamais fará as pazes com essa treva. É tanto que Deus já selou, né? Já selou o julgamento de Satanás, que Satanás já foi julgado justamente para não ver esse pedido de misericórdia. Como Deus ele é misericordioso, e o diabo, se ele chegasse a se arrepender, esse exemplo, né? Digamos que o diabo fosse se arrepender, né? E mesmo Deus sabendo que iria ou não, né? E chegasse Satanás para Deus, ele é benigno, Deus poderia perdoar o diabo de verdade, poderia, eu acredito eu, porque ele perdoaria. Mas por que que Deus já selou o diabo, né? Quando Deus selou o diabo, automaticamente ele selou os demônios. Os demônios também, eles não foram já decretada a sua condenação, mas biblicamente eles já estão condenados também. Biblicamente, eles vão passar pelo tribunal da condenação para receber, certo? A sua sentença por ter o quê? Por ter se rebelado contra Deus e obedecido ao diabo. Então, os demônios ainda não estão julgados, eles serão julgados no juízo final. Mas Satanás, ele já está julgado, já está condenado, né? Satanás já está condenado. Então, veja bem que a condenação dos demônios está tramitando desde quando eles foram na verdade, expulsos do céu, né? E aí começou a tramitar essa condenação. Então, eles estão tramitando. E, claro, é óbvio que a sentença deles já é uma sentença de julgado, né? Já estão, na verdade, julgados, porém, serão condenados. Então, quer dizer, digamos assim, já houve um julgamento, porém, Deus não deu a sentença para os demônios. Mas ao diabo Deus já deu, porque a Bíblia diz que o príncipe desse mundo, o diabo, já está julgado, certo? Já está julgado, já está condenado. Então veja bem, então no caso o diabo já foi condenado, já foi julgado e condenado. Então veja bem que os demônios, eles, né, ainda não foram condenados, né? Eles estão em tramitação de julgamento, então eles não foram condenados. Eles serão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, pode olhar lá que vocês vão ver. Então veja bem, que a minha questão aqui é dizer que o ímpio não pode se misturar com as trevas, com a luz. Aliás, a luz não se mistura com as trevas. Então veja, né, que aqui nós vemos aqui, né, que Jesus estava sentado à mesa dele, na casa dele. Se alguém chega na tua casa, seja lá um macumbeiro, um feiticeiro, seja lá um pai de santo, seja lá um homossexual, seja lá um ladrão, um traficante, seja lá uma prostituta, seja lá quem for, e ela quer saber da palavra de Deus, buscar em você aí uma instrução espiritual dentro da tua casa, né? Você vai dar. A mesma coisa, por isso que existe templo, a igreja, né? Igrejas que eu digo é templo construído por mão de homem, ali é onde reúne a igreja, e as pessoas vão até a igreja para se orientar. A igreja somos nós. Então ali naquele templo, aquele templo ali é chamado um templo onde a igreja congrega, né? Então a igreja congregando ali, o que acontece? Acontece que as pessoas vão procurar Jesus ali. Então, não é certo Jesus sair, né? Porque a missão Deus já fez. A maior missão. Tirou, destituiu Deus do seu trono, na hora, por alguns dias, alguns momentos, trouxe Jesus até a nós, e Jesus veio até a nós. Então, Jesus vindo a nós, ele abriu aí uma porta, né, muito grande, para dizer, todos que vêm a mim de maneira nenhuma não sair fora, vai ser assim. Então, vocês vêm a Jesus, Jesus vai agir na tua vida, na minha vida, na vida de quem quiser. Então, a lei da gravidade espiritual é isso, é você que vai até Jesus. Não é Jesus que vai até você agora. É você que procura ele. Você é enviado mensagem por ele. É enviado.
ele te chama, ele te convida, como ele também ele fez lá, que diz a palavra de Deus, né? Que um rei chamou, mandou chamar os ricos, né? Os milionários, todos eles estavam ocupados e não tinha tempo para ir sentar na mesa do rei para comer. Porém, então o rei mandou chamar os pobres, doentes, mendigos, foi esse. Então, esses pobres, doentes, mendigos foi que aceitaram o convite do rei. Então, primeiro é lançado o convite. O convite, a única coisa que Jesus faz é lançar o convite para você. Então lançou o convite e você agora tem por obrigação mover essas perninhas suas, né? Essas perninhas secas, essas perninhas gordas, essas perninhas médias, essas perninhas de qualquer maneira. Então você ir lá atrás de Cristo, certo? Aí você vai, então você chegará a Ele e Ele chegará a vós. É assim que funciona. Não é a igreja do Senhor entrar, entendeu? No meio de pessoas que na verdade pensam totalmente ao contrário. Isso significa uma união ecumênica, né? Isso é uma união ecumênica. Porque quando um certo pastor como esse cidadão chamado Lucas, né? Cantor Lucas aí, né? Acho que é Lucas Alves. Então veja bem que quando um cidadão desse sai da tua igreja e vai lá para o centro de Macumba, o centro espírita, né? E ele lá começa a cultuar junto com os dois, não há diferença de um nem de outro. Veja que os louvores lá são divididos, veja que é cantada as músicas dos orixás e é cantado também as músicas evangélicas, que na verdade são consagradas também agora aos orixás. Então veja bem que o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos cristãos. Cada cristão tem que saber se portar nos seus lugares. Não está escrito que a igreja do Senhor participou, né, das adorações a ídolo, combinou, concordou com os ídolos, né, com orixás, né, e ali foi dar boas-vindas. Nós temos que amar o nosso próximo, mas não amar a atitude do nosso próximo que fere a nossa fé religiosa. Então veja bem que cada um é livre para chegar e expressar a sua fé. Isso é constitucional. Isso está escrito no artigo 5º da Constituição. É livre, né? A fé de religião é livre. Então, nós somos livres para defender a nossa fé. Quando você diz que é evangélico, então você, independentemente de qualquer igreja, título, né, placa, você faz parte de um grupo evangélico que todos iguais os chamam. Claro que existem uns que é mais santificado e outros nada santificado, mas não deixam de ser evangélicos. Então nós vemos aqui, né, que Jesus estava sentado à mesa. Olha aqui, Jesus estava sentado à mesa. Chegaram muito publicano e pecadores. Aonde que chegaram? Chegaram publicano e pecadores na sua casa. Tá entendendo, irmão? Na sua casa. Na casa de Jesus, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Então veja só que os discípulos de Cristo já estavam sentados com Jesus na mesa, né? Jesus já estava sentado na sua mesa, e então os publicanos e pecadores chegaram e sentaram. Como disseram, você é um publicano, você é um ateu, você é uma pessoa que não crê no evangelho, mas você quer passar a conhecer o evangelho, você quer saber o evangelho. Então você vem na minha casa e chega num desespero e me diz: pastor, eu não entendo, né, como eu devo adorar a Deus, eu não entendo como eu devo buscar Ele, eu não entendo o que é isso, aquilo, né? Então eu não vou fechar as portas para ele. Ele vai sentar na minha mesa, ele vai até tomar o café comigo, e eu vou ali pegar a Bíblia e vou ensinar para ele. Então ele está na minha casa, eu estou sentado com um pecador, estou sentado com um publicano, estou sentado com uma pessoa que crucificou a Jesus e continua crucificando. Então veja bem, então ali eu vou mostrar a verdade para ele, vou abrir a Bíblia e vou mostrar. Então veja que as pessoas, os publicanos, é que foram até Jesus, não foi Jesus que foi até eles, né? Não foi Jesus que foi até eles. Então veja, né? Veja aí que o que a gente queremos dizer aqui para você é o seguinte, né? Então as pessoas sentaram ali à mesa de Jesus. A mesa era de Jesus, não era dos fariseus, não era dos publicanos, né? Não era dos pecadores. E veja que os fariseus vendo isto, né? Aí nós vimos aqui 3 classes de pessoas: publicanos, pecadores e fariseu, né?
Fariseus são aqueles que, na verdade, mesmo vendo que aquelas pessoas publicanas e pecadores, eles estão errados, então eles querem mais ainda, né, usar ele como escudo para condenar a palavra de Deus. Então veja que os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? Então, veja que o próprio Jesus diz que os médicos, os sãos, não precisam de remédio, de médico, né? E nem de remédio. Quem precisa são os doentes, né? Os doentes. E esses aqui são os doentes espirituais. Quem procura os médicos é somente quem está doente. Né? Os médicos, geralmente, eles não vêm na tua casa. Eu estou dizendo o médico de pobre, não estou dizendo o médico de rico, porque Jesus, ele mandou chamar os ricos, mas os ricos deixaram ele de lado. Então, como os pobres não têm condições de pagar convênios, nem médico particular, então eles têm que ir até o SUS, até os médicos, nos hospitais, enfrentar a fila. E lá vai encontrar o médico que vai dar solução para alguns problemas deles. Então, veja bem que Jesus, ele fez isso. Então ele sentou, não foi que Jesus chegou lá nos publicanos: e aí, Jesus, como é que está o senhor? Tudo bem? Epa, ouvimos falar do senhor, senta aí. Né? Aí lá tinha uma garrafa de cerveja, lá tinha uma cachaça, lá tinha cigarro, lá tinha um monte de latinha, né? Lá tinha um monte de coisa, certo? Tinha também uma lepra. Então, veja bem, lá tinha tudo isso. Aí Jesus, já pensou, Jesus sentando com seus discípulos numa roda de cervejaiada, né? Num meio de cachaça, cigarro, charuto, palavrões, né? E todo mundo chega, vai conversando da palavra de Deus ali, Jesus pregando, e entre eles ali rindo, falando sobre revista de mulher pelada, falando sobre sexo, falando sobre sexo anal, oral. Imagina só, né? Falando que é bom, falando que é isso, aquilo outro, contando piadinha de português, de brasileiro, de japonês, né? Só palavras pesadas. Você já imaginou Jesus chegando nesses lugares? Você acha que Jesus mesmo ia estar no lugar desse? Nunca, meu amado, nunca, jamais, nunca, jamais. Então veja bem, né, que nós vemos aqui que esses pecadores, eles foram até Jesus, né? Eles foram até Jesus. Não é Jesus que foi até eles. Jesus, ele só vai até as pessoas quando as pessoas estão impossibilitadas e clamam por eles. Lembra dos 10 leprosos? Hã? Pois é. Mas nem é sempre assim. Sempre é ao invés. Sempre é você que tem que ir até Jesus. É oferecido por Jesus o chamado, é oferecido por Jesus o convite, e você vai até Jesus. É assim que funciona. Não há como funcionar diferente. Agora, uma pessoa inabilitada, ela pode ir até Jesus? Pode. Só dela pensar, dela clamar, ela está indo até Jesus. Aí Jesus vem até ela, porque ela chamou Jesus. Então, veja bem, né, que neste caso aqui, os publicanos, eles não estavam nas suas casas. Eles estavam na casa do rei, na casa do nosso Deus, do nosso Cristo. E isso, irmão, vale também para uma igreja, né? Isso vale para uma igreja. Na verdade, os publicanos, né, os pecadores, os fariseus, os candomblés, os espíritas, os ateus, né, todos aqueles que praticam e amam mentira, né, o lugar deles procurar uma reversão dos seus casos, né, é na igreja. Então, você já viu a igreja, geralmente, e até ao mundo no sentido dela literalmente estar lá praticando do pecado do mundo? Você já imaginou? Essas igrejas que você vê que vai até o mundo, que nós vemos aí, tal de igreja de Bola de Neve, essas outras igrejas aí, que vai para um carnaval, mistura com o mundo, isso não é igreja, isso é lixo. Isso é lixo, né? Isso é uma entidade satânica, uma entidade maligna, uma entidade ecumênica. Isso não é igreja. Qualquer igreja que pratica isso, que ela sai, ela se faz de... Aí ela usa aquela versão também que distorce a Bíblia, né? Se fazer de fraco para ganhar os fortes, né? Ou então para ganhar os fracos, digamos isso. Então, quer dizer, nós vamos beber, vamos fumar, vamos jogar, vamos prostituir. Afinal de contas, isso, irmão, só funciona com investigador de polícia, certo? Que muitas das vezes eles têm que até fumar droga junto com aquele traficante que é o cartel, né? Que ele tem que se mostrar que verdadeiramente ele pertence à quadrilha para ele dar o bote. Isso funciona só com estratégia policial, certo? Que é uma estratégia também que biblicamente é incorreta. Mas veja bem, mas eles querem trazer tudo isso para dentro da igreja, que a igreja tem que sair do seu local e misturar
no meio do pecado. Quer dizer que então a igreja ela sai branca, alvejada, aí tem aí lá dentro, né, é preciso salvar as pessoas da merda, aí as pessoas caem lá dentro da bosta, dentro da merda, dentro da fossa, aí a pessoa com roupa limpinha, toda branquinha e tal, aquilo outro, sabe que se ela entrar lá dentro ela vai ser contaminada. Ela, ao invés de chegar e ficar do lado de fora, jogar uma corda, tentar puxar a pessoa e tal, aquilo outro, não, ela vai lá e pula lá dentro também e atola na bosta. Aí todos eles estão o quê? Estão mortos. É igual, por exemplo, é igual uma pessoa, né, querer salvar uma pessoa que não sabe nadar. Uma pessoa que não sabe nadar, querer salvar uma pessoa que não sabe nadar. O que vai acontecer? Os dois vão afogar, vão morrer. Como que uma pessoa que não sabe nadar pode tirar alguém que não sabe nadar de dentro de uma água? Jogando alguma coisa para que ela joga uma corda, joga uma boia, joga alguma coisa para que ela possa se apoiar e possa salvar. Porque se ela pular lá dentro também, ela também será morta, porque ela não sabe nadar. Então veja que hoje as igrejas que nós estamos vendo hoje, elas ecumenizaram. Isso aí é uma forma de ecumenizar, é uma forma de customizar as pessoas que são chamadas cristãs e evangélicas a achar que isso é normal, natural. Quer dizer, olhar para a pessoa e olhar para uma entidade religiosa, né, evangélica, fazendo isso, se aliando a outras crenças, né, pagãs, e achar que está normal. É o que está acontecendo nessa ideologia de gênero. O que acontece? Quando o diabo customizar isso na mente das pessoas, dos cristãos, de quem seja, que começarem o povo a aceitar, que perderem a conservação da família, a religião, aí as pessoas vão olhar duas crianças, dois homens se beijando, duas meninas se beijando, dois homens relacionando com sexo, fazendo sexo, e a igreja vai tomar aquilo como natural, como normal. Ah, nós estamos cansados de ver isso aí. Ah, Deus sabe o que vai fazer. Ah, Deus perdoa essas pessoas e tal, aquilo outro. Então, quer dizer, não existe mais repúdio. Não existe repúdio da palavra de Deus contra essas pessoas. Não existe. O repúdio não existe. Hoje existe a alienação. Aliados estão alienados. Eles estão alienados. Quer dizer, eles em vez de combater a crença pagã, eles em vez de combater o espiritismo, eles em vez de combater aquilo que a Bíblia condena, a idolatria, eles em vez de combater, entendeu? Os demônios, né? Eles se aliam-se aos demônios, eles se aliam-se às crenças, né, afros, eles se aliam-se àquilo que na verdade a nossa fé contesta, né? Então veja bem que assim como eu tenho o direito de servir ao meu Jesus, as pessoas têm o direito de servir o diabo, ou Satanás, ou os demônios que quiser. Mas não é porque eu tenho o direito de servir o meu Jesus que eu tenho que chegar, né, e ir lá e adorar os demônios dessas pessoas, ou o diabo, ou quem seja, ou as crenças que eles tenham, porque eles são pessoas humanas. Não, Deus manda a gente amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é amar o nosso próximo que também, né, busca retidão, busca justiça, né? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós chegamos numa situação dessa, irmão, né, amar o nosso próximo não é amar a atitude do próximo, né, que está no caminho errado. Nós temos que amar o nosso próximo como pessoa, desejar o melhor para ele, desejar a salvação. Mas desde quando o nosso próximo ele tem uma crença que não se acopla à nossa, diverge contra a nossa, então o que acontece? Então nós temos o quê? Que afastar, porque a Bíblia diz que as trevas não combinam com a luz. E a matéria a seguir que você vai ver aqui é triste, é amargo, irmão, de ver, né? Então veja que isso aí é um grande sinal forte, né, que as igrejas verdadeiramente, principalmente as maiores de todas, se ecumenizaram. Quer dizer, quando você apoia esse tipo de religião, quando você tem o mesmo pensamento que essas pessoas, então para que dividirem, né, igreja com religiões, com sentimentos pagãos? Então não precisa dividir. Então veja bem, então só que dentro da palavra de Deus, a igreja do Senhor ela é separada do mundo. A igreja do Senhor é comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, e as vestes da igreja é alvejada, mais alvo, mais branco que a neve. E Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz, bem-aventurado, né, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, quer dizer,
lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro, irmão, não é participar do pecado das pessoas. Não é dizer que nós amamos a pessoa praticando as suas mesmas liturgias, né, pagãs. Né? Nós não podemos aceitar as liturgias pagãs. Tipo, vem aí agora o Papai Noel, esse tal de Papai Noel, Natal, isso tudo é ilusão, isso tudo é mentira, é mito. Né? Isso não existe, isso aí é liturgia maligna. Isso foi criado no inferno para conduzir as pessoas a um dia, principalmente os cristãos, a um dia adorar o diabo. É um dia de adoração ao diabo nacional do mundo inteiro, né? Então veja bem que nós vemos aqui as mentiras sendo propagadas, dizendo que nós devemos, eles usam o verdadeiro amor de Cristo, né, para distorcer, eles distorcem o verdadeiro amor de Cristo, eles usam um amor que Deus condena. Né? Certa vez Jesus disse assim, olha, eu não dou a paz como o mundo vos dá. Então quer dizer, eles estão buscando uma paz onde não existe paz, né? Eles estão buscando uma paz onde não existe realmente nenhuma ligação à paz que nós pregamos, que nós sabemos e que nós buscamos. Então nós vemos aí, né, algo aí realmente tenebroso. É uma vergonha pela essa última geração, a geração do arrebatamento que nós somos, né, ver a palavra de Deus sendo escandalizada, sendo hipocrisada, sendo heresiadas, né, com tanto pastores criados no inferno, quer dizer, formado. Onde que Deus chamou esses homens para ser pastor? Nunca, porque o verdadeiro pastor jamais trairia o nosso mestre, né? Então quando você está de acordo com política suja, quando você leva político corrupto para cima do altar, quando você está de acordo com esses governos que arrancam a alma do povo, a carne, o espírito, que descarneia o povo, que deixa só nos ossos, então você não tem diferença nenhuma de ser também treva. Você é treva no meio da luz e não se enxergou que é treva ainda, mas a luz ainda também não quis aceitar que você é treva. Então veja que nós vemos aí pastores de grandes denominações, né, cada dia mais cresce, apoiando a treva, apoiando o inferno, apoiando Satanás, né, colocando Satanás no trono das igrejas. Então veja aí que hoje esses políticos, né, ao invés de lutar pelo povo, político cristão a lutar pelo povo, pela fé cristã, não. Eles lutam por si próprio, eles fazem leis contra o povo e fazem leis para defender a si próprio. Quer dizer, né, então eles compram esses pastores mercenários, né, e eles se transformam em Judas Iscariotes e vendem Jesus por menos de 30 moedas de prata, mais barato ainda do que vendeu Judas Iscariotes a Jesus naquela época por 30 moedas, né? Então nós vemos aqui uma mentira, né, uma mentira rachada, uma mentira que vem do inferno, pois Apocalipse capítulo 22, versículo 15, 16 ou 17 diz assim, que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então veja bem que nós estamos vivendo uma época, né, da heresia, uma época do satanismo, a época da violação da santa palavra de Deus. Se Jesus hoje descesse aqui nessa terra de novo, em carne, em vida, assim, com certeza esses próprios, quem crucificaria Jesus não é os romanos, não é as pessoas que andam no pecado, que andam fazendo acontecendo. Quem crucificaria Jesus seria mesmo os próprios crentes, né? Porque na verdade Jesus Cristo, quem crucificou Jesus, na verdade, quem matou Jesus, na verdade, quem matou foi o próprio judeu, né? Foi o próprio povo de Israel, foi eles que matou Jesus, foi eles que pegaram Jesus e levaram para que os romanos matassem, né? E eles jogam a culpa para cima dos romanos. É claro, obviamente que os romanos têm culpa com isso? Tem, porque os romanos poderiam aceitar Jesus enquanto os judeus, na verdade, rejeitaram Jesus. Então nós vemos aqui, né, que a culpa é deles. É por isso que eles disseram que caia sobre nós o sangue desse justo. E é por isso que Israel não tem paz e vive em guerra 24 horas e todas as nações querem destruir Israel e as nações, principalmente desse país Brasil, né, os governantes desse país que não fala por nós, que não fala pelo povo de Deus, né, amaldiçoou Israel votando contra e indo a favor do Islã. Então veja bem, né, que eu já falei sobre essa matéria aí, já disse, né, que a Bíblia diz que quando o governo é corrupto, o país inteiro, né, se destrói, né? E a Bíblia diz que Deus disse para Abraão, né, lá em Gênesis, Deus disse para Abraão, aqueles que a nação que abençoar vocês será abençoada, e aquelas que te amaldiçoar serão amaldiçoadas. Então veja bem que está aí, né, os países, Brasil e outros aí que amaldiçoaram Israel estão continuando a amaldiçoar, mas que Deus tenha misericórdia do teu povo, né, que ele salva a nossa alma, porque nós, esse país, esse governo corrupto, bandido, ladrão, né, esse governo saqueador que vende nossas riquezas para os estrangeiros e que abre as portas para os lixuanos e humanos satânico, né, dotado de demônios e diabo dentro do nosso país para destruir.
para estuprar as cristãs, para acabar com saquear as terras, para destruir as casas. Então essas pessoas com certeza absolutamente, né, elas têm por meio a outorgação desse governo maligno, que esses evangélicos, né, corruptos, né, bandidos, que eu tenho vergonha de saber que esses filhos do Satanás, eles têm nome de evangélico. E você, que não tem visão espiritual nenhuma, segue esses filhos do diabo, ainda bate palma para ele e dizendo que tem assim que Jesus quer a união. Aonde que Jesus quer a união com as trevas? Onde está escrito? Aonde que um mercenário do inferno pode me mostrar aí que na minha Bíblia Sagrada, né, que na Bíblia Sagrada Mundial, que é uma palavra só, certo? Jesus disse assim que as trevas combinam com a luz. Bom, a razão é o seguinte: você ir para o mar pescar o peixe, é você pescar o peixe e trazer o peixe. Não é o mar vir até você e pescar você para o mar, é diferente. Então veja bem que Jesus... ele faz o seguinte, né? Neste caso aí do mar que eu disse aí, né? Quando o mar ele vem até você, ele te destrói, ele acaba com você, lembra disso? Neste caso aí, o mar, né? Quando ele vem para cima de você, você não tiver resguardado, ele vai te afogar, vai te afundar. Mas eu quero te dizer o seguinte, que quando nós vamos para o mar, né? Nós vamos buscar o peixe, né? Porque o peixe está lá para ser pescado, né? Então a fome que nos aperta, a fome, então nós vamos até o peixe. Então digamos aí que, igual a Bíblia diz, que Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida. Então quem comer deste pão e beber desta água nunca mais terá sede nem fome. Então nós vamos ao mar buscar o peixe porque nós queremos comer o peixe, né? Queremos alimentar, porque bateu a fome. No caso espiritual, né? Nós temos que ir até Jesus para buscar ali o alimento da palavra dele. Mas como eu digo, né? Fica com as minhas palavras, como eu disse no passado aí, e voltando a dizer. Então a minha Bíblia diz que as trevas não combinam com a luz. E estamos vendo, irmão, né? Pecadores, né? Chamando, aliando-se, né? Aliando aos corruptos, né? Aliando aos santos, né? Aliás, pecadores, que santos não, né? Que são corruptos na verdade. Veja aí que nós não, aonde que está escrito que a igreja tem que envolver com política suja, política porca, né? Aonde que a igreja tem que chegar e ficar fazendo falcatrua e dizendo que tem que se misturar? Isso aí é antibíblico. Eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia, né, que Jesus se aliou ao político, né? Eu já vi a política vir até Jesus, né? Mas Jesus ir até a política eu nunca vi. Eu nunca vi Jesus ir até a política. Inclusive, Zaqueu procurava Jesus, o senador, né, José de Arimateia, assim que Jesus morreu, ele foi até Jesus para comprou lá a sepultura para colocar Jesus, o sepulcro, né? Então, quer dizer, eles que têm que vir buscar a verdade, porque quando esses políticos vêm buscar a verdade na igreja e o pastor verdadeiramente prega a verdade, eles são convertidos. O problema é quando a igreja vai buscar a política. Quando a igreja busca a política, ela se apodrece, como nós temos visto aí. Agora veja só, né, que nós vemos uma matéria muito estranha mesmo, né, muito estranha. Então eu poderia aqui ler outras coisas também, né? Eu posso ler outras histórias aqui, mas a minha fala simplesmente por enquanto vai ser nesse tema aqui sobre Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 11, né? Que os publicanos foram até Jesus, sentaram na mesa de Jesus, na casa de Jesus. Então como que funciona isso? Os ímpios, os que estão precisando de Jesus, eles procuram a igreja, não uma igreja que vão até eles. A igreja simplesmente ela vai de passagem. A igreja vai passando, vamos dizer assim, você precisa do pão da manhã, o pão e o leite, e as padarias são longe, distante, mas vem um camarada de bicicleta buzinando todas de manhã. Eles passam diante da tua casa, você ouve o barulho da buzina gritando: olha o pão, olha o leite, olha o pão quentinho, olha o leite quentinho, saiu da vaca agora. Então a pessoa, ela já vai estar atenta, porque ela está com fome, está querendo beber um leite, tomar o seu cafezinho. Então ela corre lá para a frente do quintal e espera lá o bicicleteiro com pão, o padeiro passar, para que ela possa comprar o seu pão. Assim que eu me lembro que naqueles tempos antigamente, em alguns lugares ainda existe isso, né? Quando não é uma bicicleta com cesto, é uma Kombi, né? É um carro qualquer que está saindo, uma padaria ambulante. Então você fica atento ali, mas aquela padaria ambulante, ela não entra na tua casa sem você convidar, ela não para no teu portão sem você convidar. Ela te lança o convite. Quer comprar pão? Quer comprar leite? Então você que quer comprar pão, quer comprar leite, você vai parar ali o padeiro e vai comprar. Assim mesmo Jesus também passa, né, em cada porta. Jesus também ele fica do lado de fora batendo na porta do teu coração, né?
manda um convite. Ei, abra a porta. Se você abrir a porta do teu coração, entrarei, serei contigo, você comigo. Mas muitas pessoas não estão nem aí. Muitas pessoas se tornaram pastor com a porta fechada. Muitas pessoas se tornaram missionário com a porta fechada. É por isso que o Espírito Santo de Deus nunca convenceu eles do pecado. Eles continuam cometendo pecado e levando a igreja ao inferno. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca teve na vida deles, e nem muito menos nestas masmorras, sinagoga do diabo, garganta de Satanás, com o seu sacerdote maligno. Então nós vamos mostrar aqui mais alguns sacerdotes malignos após essa fala minha aqui. Eu vou te mostrar um sacerdote que para mim é maligno, né? Porque o certo é o seguinte: ele deve amar este povo? Deve. Ele deve amar o povo, deve amar a alma deste povo e mostrar para esse povo que eles também estão enganados, né, na crença que eles seguem. E que, na verdade, se eles continuarem desta forma, o caminho é obscuro, né? Não verão mais Jesus. Então, veja bem, então ele deveria, na verdade, lançar o convite para que eles fossem lá, né? Para que eles fossem lá. E quando eles fossem lá, eles recebessem essas pessoas, né? Como recebem irmãos em Cristo, mas, porém, certo? Não abraçar a atitude e a fé que essas pessoas divergem com a fé cristã evangélica. Então, veja bem, né? Que ali o trabalho de libertação era diferente, né? Então ali, se o centro saísse dali e fosse para a igreja, né? Ali eles chegaram e pregaram o evangelho ali, falar da Bíblia Sagrada, né? Ali, né? Tinha que falar da Bíblia Sagrada, não que ali na igreja o pastor deveria ali permitir, né? Permitir que aqueles rituais que eles praticam no centro deles, né, venha a também ser feito dentro da igreja, né? Então, da mesma forma, do jeito que ele deslocou até este lugar, também, né, aconteceria a mesma coisa se ele oferecesse a igreja dele. Claro, é óbvio, né? Um cara tá cego, o pastor é cego. Esses aí, é muito mais fácil Jesus vir arrebatar este povo, né, do candomblé, do centro espírita aqui, e levar para o céu, porque eles ainda estão no tempo da ignorância, né? E ali era uma boa oportunidade para esse pastor chamado Kleber Lucas aí, né? Chegar e pregar o puro evangelho para eles, mesmo que, na verdade, né, eles foram convidados e eles aceitaram, ele tinha que falar, tinha que pregar o puro evangelho, mas não participar também, né, da roda de samba, da roda de orgia, né, dos cantuar que eles ali cantuam. Então nós somos cristãos, nós somos diferentes. Como nós podemos ganhar esse povo para Jesus se não mostrarmos um verdadeiro Cristo a qual nós cremos? Então nós não acreditamos, não pertencemos ao Deus desse homem aqui, né, desse Kleber Lucas. Nós não pertencemos ao Deus dele, né? Então o certo era os publicanos, os pecadores, ir até a igreja e ir lá para ouvir a palavra de Deus, porque quando um publicano ele vai à igreja, quando na verdade ele sente algo, ele precisa, ele vai lá ouvir a palavra de Deus para converter a tua alma em Cristo Jesus, não em placa nem título. Mas o porém, né, que está aqui é uma vergonha para este homem, né? Uma super vergonha, né? Veja que essa matéria aqui foi publicada dia 23/11/2017, hoje, né? Hoje que foi publicada. Veja que não é matéria antiga, não. É hoje que nós estamos aqui mostrando. Então veja, né, que isso aqui é uma afronta a Deus, isso aqui é uma afronta ao cristianismo puro, real, não ao cristianismo podre, não ao anticristo, né? O anticristismo podre, mas sim ao cristianismo puro e real. Isso aqui é uma afronta ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, né? Deus não tem, né, nenhum vínculo com esse tipo de pessoa. Esse cara nunca foi pastor nem aqui nem lá no inferno, né? Ele nunca foi pastor. Bom, ele pode ser lobo, sim. Lobo ele leva muito bem um título de lobo. Quando ele estava só no canto, né, só cantando, né, ainda poderíamos dizer que ali ele tinha alguma coisa de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas aonde que está escrito que nós devemos sair, né, da nossa fé, nós devemos chegar a juntar a nossa fé com a fé alheia, fé que nós não conhecemos, fé que devotam a um bezerro de ouro, né? Então veja bem, né, que nós estamos vendo aqui uma vergonha. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem, né, que
o certo é os publicanos, pecadores, ir até Jesus, porque eles foram até Jesus. Já provei para você lá em Mateus, né? Já provei aqui, está escrito em Mateus aqui, certo? Está aqui, ó, Mateus 9, versículo 10, né? E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, né? Jesus estava sentado à mesa dele, estando em casa de quem? Em sua casa, na própria casa. Chegaram muitos publicanos e pecadores. As pessoas que chegarem perto de você na tua casa ou na tua igreja, você não vai chegar e mandar eles embora. Então você tem que pregar o evangelho, você tem que pregar, foi o que Jesus fez. Então Jesus, com toda educação, né, em sua casa, pediu para alimentar os publicanos, os pecadores, né, deram comida para eles, ou já tinha comida na mesa, né, ali naquele momento que os discípulos e Jesus estavam almoçando ou jantando ali, naquele momento Jesus convidou esses publicanos para comerem ali sentado na sua casa, na sua mesma cadeira ou na sua mesma mesa. Então veja bem, então os publicanos começaram a comer ali, né, comer ali junto, né, e veja só que está aqui, ó, e come o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Então veja bem, então o que acontece? Então no caso, né, os publicanos chegam lá, né, e na verdade a comida que Jesus estava dando para os publicanos não era dos publicanos para Jesus, era de Jesus para os publicanos. Foi feito nas panelas de Cristo, foi feito no gás dele, ou no fogo a lenha, ou no que eu sei, foi feito ali. E foi feito pelos discípulos ou pelo próprio Jesus aquele alimento. Então Jesus estava dando um alimento ali para ele. Aquele alimento físico não veio de orixás, não veio de espírita, não veio de consagração nenhuma maléfica, mas sim veio de uma mão de santo, que Jesus é santo. Então veja bem, né, que naquele exato momento ali, né, as pessoas, eles não falaram sobre a comida que ele estava dando, mas sim porque Jesus comia junto com os publicanos, né? Por que então não deu aos publicanos e eles comeu lá fora? Não, porque a comida, quando você entra na casa de alguém, você vai comer a mesma comida que ela, né? Quando você vai para a igreja, você também vai comer a mesma palavra espiritual, né? Como uma vez eu fui falar que nós devemos comer a Bíblia, né? Nós temos que comer Bíblia, irmão. Nós temos que comer Bíblia. Isso é um linguajar espiritual de nós cristãos que entendemos. Mas um macumbeiro, né? Um feiticeiro que tinha um terreiro até uma vez, foi na minha igreja, né? Eu fui falar com ele que nós tínhamos que comer Bíblia e tal. Ele falou assim, então vocês estão tudo doido porque vocês comeram a Bíblia, né? Então a pessoa que era rasgar a Bíblia e comer. Isso é vilipendiar, né? É objeto santo. Não é comer a Bíblia, não é rasgar igual tem no YouTube aí um cara bestado, não filho do diabo, que rasga a Bíblia, né? E pega garfo, né, faca e fica comendo as páginas dele. Tem aí um vídeo aí que fala essas palhaçadas aí desse filho de Satanás. Que Deus tenha misericórdia dessa alma se for para ser salva. E veja bem, né, que neste momento eu mostrei para ele, falei, rapaz, comer Bíblia, que o nosso cristão falamos, é quando nós meditamos muito na Bíblia, né, como a Bíblia diz, meditar de dia e de noite, está escrito no Salmo 1º, então isso é comer Bíblia, né? Então ele custou entender e mesmo assim não quis muito entender não, né? Muito assim não quis entender não, mas quanto tempo depois ele foi na igreja e ele entendeu. Então comer Bíblia é assim. Quando a gente fala que nós devemos comer muita Bíblia, né? Deve comer Bíblia, é estudar a palavra de Deus, ter conhecimento bíblico para que nós possamos expressar. Então veja aqui, né, que esse aqui faz o oposto de Jesus, né? Esse aqui faz o oposto de Jesus. Não é os publicanos que foi até a igreja deles, né? Não é os pecadores que foi até a igreja deles. Não é os fariseus que foi até a igreja deles. Na verdade, foi eles que foram até a igreja dos publicanos. E foram lá participar das oferendas, né? Dos cantos a qual Satanás e os demônios agradecem, né? Bate palma, né? É isso. Vamos ler então aqui para você entender, né? Esse cara, para mim, ele nunca foi um pastor. E outra, quem segue esse mercenário é pior do que ele, viu? Então acorda que você está servindo lobo, devorador. Acorda que você não está servindo homem de Deus, não. Você está servindo homem de Zeus. Zeus com Z de zebra, né? Então você está servindo o homem de Zeus. Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Veja só, vamos ler. Ele tocou com os orgãs, olha só, os orgãs, né? E uma espécie de levita no candomblé. Veja bem, publicada a matéria 23/11/2017, às 00h16, por Thalita Guedes Fontes. Tá aqui, nós vemos ele aqui, né? Esse Kleber Lucas, que se diz que verdadeiramente Deus chama ele a ser cantor, ele dá um adiabestado para ser pastor, e na verdade ele é reprovado pelo céu, pelo Todo-Poderoso, pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo. Quem na verdade segue esse cidadão,
né? Quem na verdade segue esse cidadão, ele na verdade está sendo contaminado com o pecado, está seguindo a um satanista, está seguindo a um ecumenista, a uma pessoa que concorda que a religião deve ser uma só. Não, eu não concordo nunca e nem vou concordar. A religião não salva. A verdadeira religião é Jesus. Então veja bem que placa e título de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mas a fé, ela é uma só. A fé que leva ao céu, ela é uma só. A fé que leva ao inferno é outra. Então a fé que leva ao céu, né, ela não contamina com as trevas, ela não está de acordo. Deus não deu as mãos ao diabo e saiu de mão dada com o diabo. Deus não virou amigo do diabo. Deus não virou amigo dos demônios. Deus não tem paz com Satanás, né, com Lucifer. Então onde está escrito, né, nós devemos amar este povo? Devemos, aqui dentro existe um espírito, né, que voltará a Deus, e nossa missão é ajudar, fazer eles enxergarem que o caminho que eles trilham é treva, não é luz, que o caminho que eles trilham contraria a vontade de Deus, contraria a vontade de Cristo, né? A Bíblia diz que seguia ídolo, né? Adorar imagens, Apocalipse 22:15, de fora ficarão os cães, feiticeiros, idólatras, né? Então veja bem que a Bíblia diz que essas pessoas, elas não entrarão no reino de Deus. Então aqui dentro dessas pessoas tem almas, tem espírito, tem sim, Jesus morreu por ela, Jesus morreu por nós também éramos uma pessoa perdida, né? Como eles também, né, estão nessa situação sem visão espiritual. Então, o que acontece? Nós amamos, né? Nós amamos essas pessoas, nós não podemos desprezar essas pessoas, né? Essas são pessoas, elas são imagem e semelhança de Deus. O que nós não podemos, irmão, é aprovar a atitude de fé deles. Nós não podemos misturar com a fé deles, né? Eles estavam quietos nos seus cantos. Se esse cidadão aqui, que se intitula pastor, né, saísse da sua igreja, né, para na rua, nem lá dentro, né, do centro, nem lá dentro do centro ele deveria entrar, porque a liberdade de expressão e de religião, eles têm direito, certo? Então, se eles estão lá dentro do centro deles, né, é porque eles não estão lá chamando um evangélico, nem um Deus do evangélico, para que se manifeste ali. Não, né? Então eles estão chamando a crença que eles crê, né? Os guias que eles crê. Então era muito simples esse cidadão ir para frente, para a rua, né? Na rua que é pública, né? Oferecer aí um envelope para um envelope aí, não, um envelope tá falando da Deus e Amor, da Universal, né? Também deve ser assim também, com certeza ele deve oferecer um monte de envelope para os membros da igreja dele e ainda decreta os valores que tem que pôr. Mas um panfleto que eu queria dizer, né? Então põe um panfleto, né, dizendo que Jesus te ama. Não é um dia, essas pessoas que estão aqui, provavelmente muitas delas e com certeza estão angustiadas, né, sem solução. O Espírito Santo de Deus pode abrir a mente dela como abriu para o Matos Nascimento através de um folheto, um panfleto, né? Ele estava descendo do show, foi lá um irmão, rapidamente deu a ele um panfleto, ele colocou no bolso, não deu tempo de ler. Quando chegou em casa ele leu e Deus transformou a vida dele através daquelas palavras que estavam no panfleto. Então, ele poderia estar evangelizando na rua, né? Abordar essas pessoas na rua. Não participar, né? Se esses daqui não vão para a igreja, é porque eles não têm a crença que nós temos, né? Então eles têm o direito de expressar e ter a fé onde eles querem. Então, o que eu quero dizer aqui não é deles. Eu não quero dizer deles. Eu não quero dizer dessas pessoas. Eu não estou aqui fazendo essa matéria dizendo por causa do centro de Candomblé. Não estou aqui dizendo. Embora eles precisam de Cristo, eles precisam conhecer o Evangelho, eles precisam conhecer quem é Jesus, né? Muitos estão aqui e não conhecem, outros conhecem, já voltaram para aí de novo, mas eu estou aqui para falar desse cidadão, Kleber Lucas, desse. Por que desse, pastor? Porque ele representa uma nação brasileira cristã. Ele representa aos evangélicos, independente dos erros e errôneos dele que ele prega fora da Bíblia, independente da transgressão que ele transgride, colocando costumes nas igrejas dele, a coisa que a Bíblia condena, porque pode ser que a igreja dele também é mais porta larga do que o próprio centro espírita, né? Então vamos lá dizer, então o que eu fico aqui dizendo aqui, eu sou contra esse atitude deste homem, levar, né, sujar o nome dos evangélicos, né, misturando com crenças pagãs, misturando com o que a gente não aceita. Eu como cristão não creio, né, nos deuses que estas pessoas acreditam. Eu não creio, eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu não creio em guias,
né, espíritos, né, que toma corpo, eu não devoto. Eu sei que eles existem, mas eu não devoto a ele. Minha devoção não é a ele. Minha devoção é a Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou devoto a Jesus Cristo de Nazaré, o próprio vivo, aquele que está entre nós aqui agora, que está me ouvindo eu falar, está ouvindo, está fazendo você ouvir isso aí. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu lá em Belém, aquele que foi criado em Nazaré e aquele que morreu e ressuscitou para nos dar o direito de salvação, de vida eterna. Então, é nesse que eu creio. Agora, a minha fala é pelo escândalo, né? Esse é o escândalo maior, que esse cidadão, com certeza, ele já foi comprado, muito dinheiro deve estar, com certeza, rolando para escandalizar o evangelho, para acabar com o evangelho. Então veja bem, se você está de acordo com esse tipo de pessoa, eu quero te dizer para você que você está totalmente fora, enganado, você está excluído do céu segundo a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ou há de você amar a Deus, ou há de você obedecer a Deus, ou obedecer o diabo, não pode obedecer a dois senhores ao mesmo tempo. Não há de seguir, entendeu? A deuses estranhos e o próprio Deus vivo, ou você segue o Deus vivo, ou você segue Deus estranho. Então são deuses estranhos que a gente não conhece, que a gente não tem. Né? Já diz Apocalipse 22:15, diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, idólatras, né? Todo aquele que ama e pratica mentira, os adúlteros, né? Os homicidas. Então essas pessoas, eles não entrarão no reino de Deus. Agora veja bem, né? Que eu tenho certeza que essas pessoas, se eles fossem missionários, fossem pastores, eles de maneira nenhuma, estando do nosso lado, ele iria concordar com essa crença, porque hoje eles seriam provavelmente visíveis, teriam a sua visão espiritual sobre essa situação do que eu estou falando. Então eu vou dizer uma coisa, que isso não é pastor, isso é lobo, viu? É lobo. Da mesma forma que ele engana as ovelhas, ele engana essas coitadas dessas pessoas, né? Da mesma forma, é lobo. Então vamos ler aqui para você ver se você concorda com isso aí, fica a seu critério, porque para mim quem concorda é filho de Acã, né? Concorda é filho do diabo, porque concordar com as trevas é inimigo da luz. Então você é inimigo da luz, vamos lá. Aqui neste canal é só para os santos e não para os profanos e caídos. Vou ler aqui. O cantor gospel Kleber Lucas, pastor da Igreja Batista quer dizer, nome de pastor, ainda leva nome de pastor. E quem é dessa igreja está sendo apacentado por lobo devorador, cego espiritual e não está vendo para onde está sendo conduzido. Se apresentou junto com os órgãos de um centro de candomblé que havia sido incendiado e foi recentemente reconstruído com a ajuda de uma igreja evangélica, né? Olha que ponto. Será que esse centro de Umbanda, né, eles não têm tantos seguidores que eles mesmos possam reconstruir? Afinal de contas, foi a igreja evangélica que meteu fogo lá. Afinal de contas, né? E mesmo se foi a igreja evangélica, ela não tem nenhum vínculo com esse vandalismo. Eu, como pastor, conheço muito bem a lei, o direito de cada um. E artigo 208 do Código Penal diz que isso é vilipendiar. Isso aí traz crime, né? Isso aí é crime diante da lei. Eu não sou a favor de ninguém colocar fogo na igreja, que seja igreja católica, que seja em centro espírita, que seja igreja evangélica. É contra, nós somos contra, a Bíblia é contra. Nós cristãos reservados, nós não concordamos com essa liturgia maligna de Satanás. Se essas pessoas, elas seguem os deuses que ela acredita, né? Elas têm direito de ir e vir em religião, certo? E nós temos o direito também de pregar o evangelho para ela quando ela estiver nas ruas, em suas casas, se elas nos receber. É assim que funciona. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas para ganhar os fracos não precisa nós se tornar fraco, não. Não precisa nós se tornar... Quando a Bíblia fala ganhar os fracos, né? Quando a gente quer ganhar os fracos, né? Que nós temos que fazer de fracos, é aquele problema. Às vezes a pessoa não conhece o evangelho, a pessoa fala, não, mas adorar a imagem é coisa de Deus, é concordável. Então você não vai debater com ela. Você vai pegar a Bíblia devagarzinho, vai mostrando. Aí você vai dizendo para ela, não, tudo bem, não preocupa, o nosso Deus um dia vai te mostrar, né? Um dia Deus vai te mostrar. Quer dizer, aí você está o quê? Você está amenizando aquele fato para que ela não tome ódio de você e não tome ódio do Deus que você pregue. Amanhã ela vai ler, o Espírito de Deus é que convence. Você é o veículo que leva a mensagem, você é o carteiro que leva a carta, você é o oficial que leva a carta do juiz, né? De Jesus
para ir lá e pregar, intimando as pessoas, mostrando que se ela não entregar a vida para Jesus, amanhã elas estarão lá sendo julgadas por lago de fogo eterno. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não adianta nós entrarmos no mesmo meio. Então eu posso ir no baile gay, né? Eu posso levar a igreja lá para o baile gay, aonde o baile gay está lá cantando as suas profanações, e eu posso chegar e colocar a minha igreja para cantar os hinos lá, pentecostal, e o Espírito Santo de Deus tomar todo mundo ali, todo mundo pular, e tal, aquilo outro, e o baile gay depois vai e põe as suas músicas profanas. Então quer dizer que eu estou correto? Não existe convenção com duas águas ao mesmo tempo. Nós não podemos, né? Você não tomaria água amarga e água doce ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que não. Você não engoliria isto. Ou você tomaria água amarga ou você tomaria água doce. Então não tem como você beber as duas coisas ao mesmo tempo. Foi o que esse cidadão aqui fez, dando duas coisas ao mesmo tempo para quem veio e para eles. Então, quer dizer, dando duas coisas para a própria igreja dele e dando duas coisas para o centro. Quer dizer, eu aqui não culpo o centro, não estou aqui culpando o centro não, certo? Sim, né, a gente tem que se condoer, porque chegaram e fizeram, queimaram, vandalizaram, né, o centro espírita, colocando fogo. Isso é uma pouca vergonha, e quem fez isso tem que pagar pelo seu crime, tem que ser conduzido às leis brasileiras, que na verdade essa lei só funciona para pobre, certo? Pobre que transgride, porque os ricos estão roubando milhões e milhões e milhões, tiram até dos cristãos, né? E ainda não são punidos, estão lá, né? Um prende, outro solta. E no final das contas, eles fazem leis para roubar o povo e beneficiar a eles. Então, lei aqui só existe mesmo para pobre, né? Então nós vemos aqui uma outra coisa que eu quero aqui dizer para vocês, né, que eu acho um absurdo, né? Então, as pessoas, elas entrarem no centro espírita e quebrar as imagens deles, né? Não é assim que Jesus nos ensinou. Nós não podemos, nós até podemos não concordar com o que eles cantam, o que eles pregam, ao culto que eles dão a deuses dele, porque nós somos contra, isso aí nós somos, mas nós não podemos ir contra a fé deles. Se o próprio Deus deu um livre-arbítrio para ele, quem somos nós para impedir eles exercerem os livre-arbítrio, né? Deus deu um livre-arbítrio para cada um vai ter que prestar conta diante de Deus pelo que praticais. Agora veja bem, porque eu não gosto de um centro espírita, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a minha mãe, eu fui conhecer ela com 16 anos de idade. Ela era mãe, que eles chamam mãe de santo, porque santos somos nós somos santos porque nós somos filhos de santo, porque santo é Deus, santo é Jesus. Então a minha mãe, ela era macumbeira, ela era uma mulher dessas aí, desse meio, né? Desse meio. Eu fui lá, ganhei ela para Jesus, certo? Mas infelizmente depois ela voltou. Então veja bem, morreu nessa situação. Então veja bem, o que eu podia fazer pela minha mãe é ir lá e pregar e evangelizar. Eu pude, é minha mãe, eu não arrastei ela. E ela tinha lá os seus deuses, né? Que ela tinha um pacto com esse maldito Deus dela aí, que na verdade eu chamo que é maldito, que fizeram, que mataram ela mesmo, né? Esses demônios, né? Mataram ela. Então veja bem que, volta e meia, ela era uma das macumbeiras mais respeitadas na Bahia, né? Eu fui conhecer ela com 16 anos. E eu com 16, 17, 18 anos fui pregar para ela o evangelho. Consegui ganhar ela para Jesus. Ela foi para uma tal da igreja chamada Universal, quer dizer, né? Eu preferia que ela continue. Se era para ela continuar na igreja Universal no centro de Umbanda, preferia que ela fosse para lá para o centro de Umbanda, porque na verdade é o seguinte, o que ia acontecer? Se ela morria e ia para o inferno, ela tinha que pagar, ela ia pagar menos do que aqueles que estão na igreja Universal, vai pagar muito mais, porque é um outro centro de Umbanda, né? Uma outra igreja da bruxaria, e é pior, irmão, pior, que além do mais arranca tudo que é da pessoa. Então veja bem, né, que eu queria mesmo que ela fosse para uma igreja de libertação, mas eu não consegui, né? Eu não consegui. Então minha mãe, ela era isto, e nunca deixei de chegar e amar ela. Não gostava e não apoiava a atitude dela, mas ela, como minha mãe, eu amava. Ela é uma imagem e semelhança de Deus, é tanto que eu corri atrás para ganhar ela para Jesus, né? Então veja bem que Kleber Lucas assentou na mesa junto com alguns religiosos, né? O Kleber Lucas assentou na mesa junto com alguns religiosos, né? E falou da alegria de poder participar do evento de inauguração sem preconceito religioso, sem barreiras. Meu querido, isso não é preconceito religioso.
Isso é sem vergonhice religiosa que você foi procurar. Isso é contaminação. É água limpa misturado com outra água desconhecida. É isso que está acontecendo. Então você não mostrou nada mais do que uma escarnecedor, escarneciando a carne de Cristo, o nome de Cristo, né? Você nada mais chegou e jogou a fé cristã, entendeu? No buraco, porque eu quero te dizer uma coisa. Quando você leva a tua igreja para chegar e para ela unir, certo? A outras crenças que são chamadas pelos evangélicos como pagãs, você também, de maneira nenhuma, tem nenhuma diferença deles também. Então você se contaminou, a Bíblia chama isso de assentar na roda dos escarnecedores. Então não tinha que estar aqui que Kleber Lucas sentou na mesa junto com alguns religiosos. Não, Kleber Lucas sentou na mesa junto com alguns... Não, sentar na roda dos escarnecedores, junto com alguns escarnecedores. Falou da alegria de poder participar do evento de inauguração sem preconceito religioso, sem barreira. Um membro de um seguidor de um pastor desse, irmão, ele está mais do que cego. Cego enxerga mais do que ele. Eu acho que o diabo não é Jesus, não. Não é Jesus, não. Não é Jesus, não. Para esses crentes aí, são tão estúpidos e ignorantes, que o diabo, eles estão com vergonha de vocês. Satanás sabe muito bem que está escrito assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então significa que os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. O diabo está rindo de tanta burrice desse povo que se acha que é cristão, que na verdade nada tem de Deus. O diabo deve estar batendo palma e dizendo: puxa vida, com os demônios dele, eu nunca saberia, jamais eu pensaria, que eu sei que está escrito, porque o bom Deus, o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré escreveu que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, que os filhos dele, né, do diabo é mais prudente. Mas chegaram a burrice tão grande dessa, levaram uma igreja para um centro de umbanda e compartilhar da festa. Irmão, digo, volta aqui, não sou a favor de ninguém incendiar centro, incendiar igreja, incendiar, atacar homossexuais ou fazer alguma coisa que venha transgredir a lei. Deus não é Deus para isso. O nosso Deus não é Deus disso. Mas eu digo uma coisa, eu sou contra um pastor evangélico assentar junto de um grupo que pensa totalmente o contrário dos evangélicos, né? Que tem um vínculo com orixás, com espíritos, que acredita nos mortos, que acredita no poder de Satanás também, né? Para resolver seus problemas, porque senão eles não estariam lá. Aí vai um pastor abestado desse, vai lá e coloca a sua igreja para participar de uma inauguração. Não poderia. E outra, além do mais, né? A igreja tem tanto dinheiro para esbanjar que ela não preocupa mais nem com as outras igrejas simples, né? Ela preocupa a manter os centros espíritas em dias. Ela preocupa a construir, né, centros espíritas em todo o país, né, ajudando. Eu, porventura, irmão, fazer o bem não olhar a quem é a própria pessoa, não a fé de quem crê ao contrário. Você levantar um altar a Baal, você reconstruir um altar de Baal, é nada mais do que adoradores dele também. Indiretamente, esse pastor é ecumênico, irmão. Este pastor também se vendeu para a ecumenesia. Este pastor também adora os deuses estranhos. Ele tem um título de pastor, irmão, simplesmente para enganar as ovelhas. Você que é dessa igreja podre, acorda. Jesus vai arrebatar no... vai vir, você vai ficar. Na segunda chance, você não vai conseguir sair fora. Você não vai conseguir deixar de negar a Jesus, não. Você vai negar ele. Você está sendo apacentado por lobo, por um satanista, que eu chamo, que ensina as ovelhas a beber água suja, a comer água suja, a participar da festa e orgias, a ídolos. Por quê? Porque eles adoram ídolos. Porque as crenças deles são as imagens. Aonde está escrito que a Bíblia diz que o cristão verdadeiro tem que buscar um Deus que não vê, não fala, não anda? Hã? Então veja bem que a minha fala aqui é uma vergonha para essa igreja. Igreja Batista Sou,
sei lá que nome é esse, nem sou, nem quero saber, só se sou catarro, sou alguma coisa, né? Porque eu vou te falar uma coisa, porque dessa batista tá suando tudo contra Deus tá suando aí. Veja aqui que um pastor também, né, chamou ele de preto safado, afirma Kleber Lucas, né? Bom, aqui também, irmãos, por mais que seja, eu não sou a favor disso aqui. Esse pastor, por uma reação, né, uma força de expressão, creio eu com certeza que não foi a intenção desse pastor praticar racismo, eu acredito que não. Ele simplesmente, eu creio eu o seguinte, eu entendo assim, que esse pastor aqui, ele simplesmente revoltado por misturar um Deus que nós cremos com um Deus de crença que divergemos, né? Ele simplesmente, na força da expressão, ele simplesmente, na ação que houve, teve uma reação. Ele simplesmente, no caso da repercussão da matéria, ele fez um boicote, né? Então, ele usou isso aí. Então, o que acontece? Caso, obviamente, com certeza, como este pastor, chamado Kleber Lucas, não tem amor aos fiéis, não tem amor à palavra de Deus, não guarda a escritura do Senhor como tem que guardar, com certeza, né, ele já deve estar cogitando a meter um processo nesse coitado desse pastor. Mas com certeza esse pastor vai usar suas estratégias lá, né? Porque ele vai falar justamente, né? Ele vai falar justamente que a sua intenção foi uma expressão de força de expressão e que não foi aferir a ele. E dá para me perceber isso aqui, que não foi aferir a cor dele, né? Porque hoje em dia, falasse de uma coisa, porque crime de racismo, irmão, é configurado conforme você diz, no que você vai dizer, no que você vai dizer. Então, quando uma pessoa provoca uma discussão, um ódio contra a própria pessoa, por ela ter progredido entre ele e elas, então se dá o quê? Um crime de racismo. Mas quando a pessoa, no caso, por força de expressão, disse tal coisa, né? Disse isso, então dá-se para expressar que ele não estava ali indo contra a pessoa dele, contra o físico dele, contra a pele dele, contra a cor, a raça, a etnia dele. Não, ele estava ali expressando, entendeu? Que num sentido seria verdadeira uma traição contra Deus, contra a religião que nós cremos, contra o Jesus que nós cremos. Ele não, esse pastor que deu para entender aqui, ele não está ali chegando e defendendo Kleber Lucas, ele não está ali defendendo o centro de Umbanda, ele está ali defendendo a palavra de Deus que não pode se misturar. Então, quer dizer, ele se indignou, como eu estou indignado em um pastor como esse chegar e fazer um ecumenismo, levar a sua igreja e fazer um culto, né, do cristianismo com um culto juntando ao espiritismo. Aonde que se ajunta duas águas? Onde de uma fonte pode sair dois tipos de água? Não pode, irmão, não existe. Então veja bem que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, eu acredito aqui, certo? Que este pastor aqui, de maneira nenhuma, ele chamou esse cantor, ou seja, esse falso pastor, que eu chamo ele de falso pastor, de lobo devorador, de uma pessoa pervertida, uma pessoa que na verdade usou o que era santo para investir em profania, porque profania para nós é quando as pessoas estão crendo em outros deuses. Aquele que nós cristãos acreditamos na Bíblia não está sendo acreditado por eles, não está investindo em igreja evangélica. Por que ele não investiu em igreja evangélica? Porque os centros espíritas, né, os centros afros, eles têm muitos participantes, né, que ajudam eles, muitas ONGs que ajudam eles, né, na reconstrução. Por que que não deixou para eles mesmos construir? Por que então? Por que não apareceu aqui, né, que ele foi na casa de alguma dessas pessoas do centro espírita e ficou sabendo que ela estava com fome, que não tinha comida, estava lá criança precisando de iogurte e tal? Por que ele não pegou esse dinheiro e levou uma cesta básica para cada um, né? Por quê? Por que que ela não fez isso? Sabe o que que acontece, irmão? Isso dá a entender o seguinte, veja bem, né? Veja bem, existia aqui nós podemos ver que eles podem falar o seguinte, eles podem falar e dizer assim o seguinte, olha, né? Quando nós queremos, até o Deus dos crentes tem que nos ajudar, né?
Então eu vou te perguntar uma coisa, pergunto para você, será que Deus concordaria em você, igreja evangélica, você pastor, né? Se acontecesse aí a destruição do centro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, e todas as igrejas se juntassem e fossem construindo centros e centros de Candomblé? Quem sabe nós podemos ter uma ideia diferente, né? Por que você não fez? Por que esse Kleber Lucas não fez o seguinte? Pegou a igreja se é dele, se a igreja é da igreja dele, por que eles não deu essa igreja por centro espírita? Hã? Por quê? Seria mais fácil, né? Por que eles não fazem isso? Por que eles não saem para fora e dão a igreja para o centro espírita? Né? Fazer o bem não olhar a quem, mas você está fazendo bem a quem? A pessoa ou a atitude da fé da pessoa que está crendo naquilo que você diverge? Este é o problema. Então, por que não pegou cesta básica e levou para essas pessoas? Por que não foi lá perguntar? Nós somos uma igreja evangélica e sabemos que seus centros foram colocados fogo e tal. Sabemos também que a renda suas vem dali porque os seus fiéis vêm dali. Mas eu quero dizer o seguinte, tem alguém passando fome? Né? Nós trouxemos aqui uma caminhonete cheia de cesta básica, de carne, de comida, de água e tal, até o que for. Hã? Por quê? Pois é, né, irmão? É isso que a Bíblia manda. Mas não construir, né, centro espírita. Né? Não está escrito na Bíblia que nós temos que juntar com fé divergentes e sair construindo casas espíritas. Né? Então veja bem, eu não vejo nenhum centro espírita construindo nenhuma igreja. Nunca vi. Eu não vi, né? Eu disse que nunca vi. Nenhuma igreja construir nenhum centro espírita, nunca vi. Não, quer dizer, nenhum centro espírita construir nenhuma igreja. Agora eu vi, né, que esse aqui, né, ajudou, recardou dinheiro de dízimo, de oferta, dinheiro santo, né? Para você aí, né, que é dessa igreja, né? Olha aonde que está indo o investimento santo. Tá aí, ó. Certo? Quer dizer, a igreja combate, né? Combate os demônios, combate a idolatria, né? Então, quando você ajuda, né, uma casa que também crê na idolatria e está de pé, diferença nenhuma você tem desse. Então, no caso do pastor aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, né? O pastor, com certeza, até eu que não sou juiz, eu entenderia essa força de expressão, né? A força de expressão não foi ofender a para mim, que é impostor, não é pastor. É impostor de lobo, né? Então, a força de expressão não foi isso. Eu acredito que não foi mesmo, né? Eu, por exemplo, de maneira nenhuma me dirigia uma palavra assim para ele, porque ele é uma pessoa humana, ele também é digno de ser perdoado, né? Mas se ele continuar nesse caminho, ele vai para o inferno. Biblicamente, a Bíblia sabe muito bem que ele vai. Ele sabe disso, se ele conhece o Evangelho. Uma pessoa que foi considerada a gargantinha de ouro, cantou bem. Eu aqui gostar muito dos hinos dele, irmão, muitos. Agora eu digo uma coisa, se os hinos dele estiverem passando aqui no YouTube, aqui no meu estúdio, ou no celular, onde tiver, não. Esse tipo de músicas que foram contaminadas não entra mais na minha casa. E a atitude do cantor, deixa eu ver se eu li aqui, né? A atitude do cantor em ir se apresentar em um terreiro de candomblé, religião comumente é discriminada pelos evangélicos. Olha aqui, irmão, tá falando. Está causando uma enorme repercussão dentro do cenário gospel. Muitos cristãos conservadores estão criticando veementemente a atitude do cantor, enquanto outro apoia e celebra a sua atitude. Esses que apoiam e celebram a atitude deste cantor, desse pastor, certo? É pior do que ele. Talvez se deixasse esses que apoiam fazer o que ele fez, talvez faria pior ainda, né? Quem sabe esses que apoiam ele, também vestiria lá uma roupa de santo, né? Também vestiria lá, cantava também, batia nos tamborim junto com ele, cantava invocando aos deuses pagãos. Quem sabe, né? Esses aqui são pior do que eles, aqui não são dignos nem de ser chamado cristão. Esses aqui são os adeptos satânicos camuflados no meio do cristão. Então esses aqui vamos ignorar. Então Kleber Lucas tem ido na contramão do sistema religioso, apesar de estar inserido nele. Por vezes tem levado padres para pregar em sua igreja. Veja só, irmão, ó, né? Então quer dizer, o dinheiro que estão pagando para ele é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então levar um padre e ir no centro de macumba, né?
para chegar e participar e levar um padre para pregar, onde o padre conhece toda a palavra e prega só idolatria na igreja católica, né? É a favor do idolatrismo. E ele leva para pregar o evangelho. Que evangelho? Evangelho que o padre vai pregar sadio nesta sua igreja. Sabe por que vocês aceitam? Porque vocês já estão contaminados. Vocês são os evangélicos ecumenizados. Aí tá aqui, ó. A igreja cantando música secular no altar também de sua igreja. O que é música secular? Música do mundo, irmão. Música do pecado. Essas músicas aí, vamos dizer, funk, rap, né, música lenta, né, fatos que têm mostrado atitudes atípicas de um pastor evangélico. Esse cara é uma vergonha para o povo evangélico, né? Este cara é uma vergonha. É mais uma igreja católica, né, que se tem um nome de evangélico, mas não é evangélico. É mais uma, né? Esse aí é o evangélico católico, né? Igreja Evangélica Católica. Então, irmãos, eu estou mostrando para vocês aqui. Aqui tem um vídeo, eu não vou passar para não dar slide, não dar strike aqui, strike, né? E você vai ver toda a tramitação dele, né? Pulando, cantando, né? Compartilhando com o ímpio, né? Compartilhando com o ímpio. Lembra uma coisa. Se um policial, ele chegar no meio, tiver 3 traficantes, né? E você não trafica, não fuma, não faz, não isso, que o outro, vai todo mundo em cana. Com Jesus também é assim, certo? Se você pratica contra a palavra de Deus, né, e os outros não praticam e estiverem juntos, todos eles serão enquadrados no mesmo artigo do lago de fogo eterno. Então tá aí, nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, ó, sobre um pastor me chamou de preto safado, afirma Kleber Lucas, né? Aqui eu não vou ler essa matéria porque não me interessa, né? Deixa eu ver aqui, dá para ler aqui. Veja só a ponto que esses mercenários chegou, né? O cantor gospel Kleber Lucas, um dos mais respeitados dentro da música cristã, mas hoje é desrespeitado. Ele não tem meu respeito e nem o respeito de milhares de pessoas que vai ver esse vídeo com essa falcatrua. Ele não vai ter, com certeza. E nem o respeito do Senhor Deus, que é principalmente, né? Agora ele tem um aplauso de Satanás e o diabo agradece, né? Por essa atitude anticristã, né? Revelou ter sofrido preconceito dentro da igreja. Ele desabafou em um post, né, no Instagram, fazendo menção ao racismo praticado pelo jornalista da Globo, William Wark, né? Kleber começou o post com a frase "coisa de preto". Ele relatou que convive com o racismo dentro da igreja, dentro e fora da igreja, e contou o episódio em que foi duramente maltratado por sua cor. Um desses exemplos foi um pastor havia falado que você é um preto safado, seu lugar é na favela. O cantor aproveitou para listar sua discografia completa e seus prêmios dentro da música gospel. Bom, então tá aí que se esse pastor, ele chamou, né, ele na situação disto aqui, né, que nos traz a entender sobre isso aqui, essa matéria, é aquela explicação que eu dei. Se não for aquela matéria, aí já cabe a justiça. Pois é, então, estou mostrando aqui, né, que mais uma vez, né, pastor Kleber Lucas faz as pazes entre o diabo e Satanás, entre Deus e o diabo. O diabo agora está andando de mãos dadas. Tá aí, o link vai estar aqui, tá? Na descrição. Não deixe de assistir esse vídeo, não. Tá bom? Não vou passar aqui para não dar strikes, porque hoje em dia tá meio complicado, né? Então, obrigado aí. A paz do Senhor a todos vocês, né, que ouviram este aí. E fica aí o nosso alerta para a igreja ecumenizada. Igreja, né, ecumenizada, misturada, então, com religiões que a Bíblia condena. Que Deus tenha misericórdia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.